Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é vosso filho, que dizes ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes, porque quereis ouvir de novo. Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse
não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos a cura desse cego de nascença. Esse sinal que Jesus faz é um sinal que nos chama a atenção sobre a obra de regeneração da nossa natureza, essa obra de restauração da imagem e semelhança, porque nós viemos a esse mundo e como nós fomos desordenados pelo pecado original, essa desordem, ela nos tornou cegos. Mas nesse mundo nós escutamos falar de Jesus Cristo, nós escutamos a sua palavra, mas se nós olharmos muito bem o texto sagrado, vai dizer que Jesus encontra esse cego de nascença. Jesus vai fazer lama, vai pegar essa lama, tocar os olhos desse homem. E essa lama, a partir dessa lama, que é um sinal sacramental, um meio de realizar um milagre, Jesus, juntamente com esse sinal sacramental, faz um envio para que esse homem vá à piscina de Siloé para se lavar. Esse homem não tinha visto Jesus, sabia que um tal Jesus havia mandado ele fazer aquilo e ele cumpriu aquele ordenamento. Ele foi até aquela piscina e ao lavar-se ele ficou curado. E voltando para a sua comunidade, muitos começam a interrogá-lo. E ele vai dizer que um tal Jesus havia feito aquilo, porque ele não tinha visto Jesus Cristo, ele não tinha contemplado Jesus, mas foi capaz de ser tocado por esse sinal sacramental, essa lama que Jesus Cristo faz. E a lama é importante porque aqui nós temos uma menção à criação do ser humano, do livro do Gênesis, no capítulo 2, onde Deus forma o ser humano do barro, do pó da terra. E depois, ali, formando o ser humano do pó da terra, vai soprar o sopro de vida. E aqui nós vemos também essa menção, porque quando Jesus Cristo faz essa lama com o pó da terra, toca no olho desse cego e fala para que ele vá a essa piscina de Siloé. Aqui o falar significa isso, o sopro, porque a voz ela vem através desse sopro, o sopro de Deus, da palavra de Deus, que toca a vida do ser humano, que o retira da escravidão do pecado, que retira da escuridão e traz para a vida. Por isso que nós precisamos verdadeiramente ser capazes de escutar a palavra de Deus e, escutando a palavra de Deus, também ser capazes de tocar
esses sinais sacramentais, que são os sinais sacramentais que Jesus Cristo deixou à igreja, como o batismo, como a Eucaristia, como todos os outros sacramentos, o sacramento da confissão, o sacramento da crisma, a ordem ou o matrimônio, onde a unção dos enfermos, e todos esses sacramentos são sinais de Deus que tocam a nossa natureza humana para a nossa restauração em Cristo. Mas é preciso também escutar a sua palavra e atender, corresponder o seu mandato, o seu envio. Porque se esse homem, mesmo tocado pelo sinal sacramental, não tivesse ido à piscina de Siloé para se lavar, ele não teria sido curado. Por isso que nós precisamos entender que a nossa vida é dessa forma. Nós somos cegos que escutamos a palavra, somos tocados pelo sinal sacramental, mas é necessário colocar em prática o que Jesus Cristo nos ensina, porque somente quando nós colocamos em prática o que Jesus Cristo nos ensina, nós nos tornamos capazes de contemplar, de ser iluminados na nossa consciência e no nosso coração para enxergar verdadeiramente a Deus. Por isso que Jesus, no final do Evangelho, quando esse homem ele volta para a sua comunidade, já ali com a sua vista restaurada, ele dialogando com os fariseus vão expulsá-lo da comunidade. Jesus, sabendo que ele foi expulso, ele vai até esse cego, aquele que era cego, que agora enxerga, e vai perguntar a ele sobre se ele acreditava no Filho do Homem. E aqui nós temos algo essencial, porque essa abertura de fé que esse homem teve fez com que ele reconhecesse naquele homem que estava diante dele aquele que havia feito aquele grande milagre na sua vida. Por isso que a experiência de iluminação da nossa consciência e do nosso coração é uma experiência justamente de tocar a vida de Jesus Cristo, de nos abrir a essa experiência de fé. Como esse homem vai dizer, eu creio, Senhor, e prostrou diante dele, porque a experiência de fé em Jesus Cristo faz com que nós tenhamos uma atitude de adoração. Adoração, porque a adoração é sim o primeiro mandamento da lei de Deus. Adorar a Deus, porque esse é o culto, ou podemos dizer, a relação que nós precisamos dar somente a Deus e não às outras coisas. Por isso que essa experiência de iluminação da nossa vida interior, da nossa vida espiritual, é sim uma experiência onde nós vamos sendo tocados pela graça de Deus, através dos sacramentos, através da palavra, mas é necessário uma correspondência da nossa parte, uma correspondência para irmos a essa piscina, para sermos lavados. E a piscina, ela é sim uma imagem tanto do batismo, que nos purifica, como também da confissão. Porque quando nós vamos nos libertando do mal em nós, quando nós vamos nos libertando do pecado, das desordens, nós começamos a ter uma capacidade de olhar, de ver, de contemplar, não só com nossos olhos sensitivos, mas com os olhos da alma, com os olhos do coração, assim como Deus vê todas as realidades, para que possamos contemplar a justiça, a bondade e a verdade de todas as coisas. E isso nos torna verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, capazes de dar continuidade a essa grande obra de restauração da condição humana, essa grande obra de iluminação do mundo, porque nós que somos filhos da luz, precisamos refletir essa luz para que muitos possam recobrar o verdadeiro sentido da sua vida e possam, nesse caminho de seguimento a Jesus Cristo, voltar e restaurar essa condição original de sua própria natureza,
que é sim de contemplar a luz divina, essa contemplação que o pecado atrapalha, mas que a vida em Cristo de seguimento, essa vida de correspondência a Cristo, nos faz tocar e contemplar a sua presença em todas as coisas e em todos os lugares. Por isso, precisamos verdadeiramente nos reconhecer como esse cego que precisa ser curado, mas precisamos ter a atitude de corresponder o mandato de Deus na nossa vida, colocando em prática os seus ensinamentos, os mandamentos, imitando a sua vida, porque é experimentando essa realidade que nós seremos capazes de verdadeiramente contemplar aquele que é o sentido da nossa vida, que é Jesus Cristo, para que possamos crer nele, para que possamos adorá-lo, principalmente na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.